O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. O Padre pede sua atenção para ouvir o anúncio das solenidades móveis de 2026, conforme tradição da Igreja pede que façamos. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro do ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 5 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 18 de fevereiro.
a Ascensão do Senhor, a 17 de maio, Pentecostes, a 24 de maio, Corpo e Sangue de Cristo, a 4 de junho. O primeiro domingo do Advento ocorrerá no dia 29 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Caro seminarista Gustavo, amado povo de Deus, a coisa mais extraordinária para quem está na missa, participando, com o coração aberto, presta atenção em cada detalhe das leituras que são proclamadas, é que quando isso acontece na nossa vida, é impossível sair com dúvidas, porque milhares de certezas nos são afirmadas com a Sagrada Liturgia e com a Sagrada Palavra. Por exemplo, nós estamos numa cena evangélica, histórica, que é representada de diversas maneiras, mas não faltam nas nossas encenações de Natal 3 homens vestidos de realeza estão procurando alguém, estão procurando alguma coisa, estão procurando algo a mais. Juntam aquilo que há de melhor em seus reinos e partem ao encontro daquilo que buscam, ou daquele que buscam, nesse caso. E nós precisamos, com a liturgia de hoje, fazer o seguinte exercício: pararmos de diante da palavra, sermos só espectadores, ouvintes, e começar a contemplar. É o que pede hoje a oração de coleta que nós rezamos no primeiro oremos da missa. Contemplação. E o que é a contemplação, padre? É o tipo de oração em que você para diante do texto bíblico, porque o texto bíblico já te dá uma cena montada, com personagens, com cores, com afetos, com palavras, com reações, e se detendo nesta cena que a palavra já te dá, você consegue entrar na cena. E aí você consegue entender, hoje, por exemplo, o que esses homens estavam realmente buscando. Quais foram as reações que eles tiveram? Por que se ajoelharam? Por que sentiram muita alegria? Porque nós entramos na cena. E é isso que o católico tem que aprender a fazer, meus irmãos, porque nós não fazemos. Nós lemos a palavra uma vez no dia, correndo, e achamos que está bom, mas não podemos ser assim, precisamos entrar. Em primeiro lugar, nós estamos diante de um Deus que, diferente de nós, quando profere alguma coisa, Ele já profere fazendo. Deus, quando promete alguma coisa, ou quando Ele diz alguma coisa, ou quando Ele manda alguém dizer em nome dEle alguma coisa na Sagrada Escritura, Ele não vai esperar a semana que vem para fazer. Pode ser que a obra completa vai demorar um pouco mais, porque depende da nossa abertura de coração. E aí, quanto a isso, Deus vai respeitar a nossa liberdade. Mas, mesmo que nós mesmos sejamos o obstáculo para aquilo que Deus promete se cumprir, Ele já começa a fazer no momento em que Ele fala. E isso a gente vê claramente no Antigo Testamento. Hoje, por exemplo, quando nós lemos o profeta Isaías e quando nós lemos o Salmo, cantamos o Salmo responsorial, nós estamos falando de uma promessa que é cantada no Salmo às nações
Peguei de novo. As nações de toda Vocês são terríveis, né? Tá vendo? Como é que eu já peguei no início da homilia vocês? Como é que a gente sabe falar de católico, né? As nações de toda... Vamos! Eu só vou parar de repetir isso quando todo mundo falar, porque eu tô vendo um monte de gente olhando pra minha cara rindo e não falando nada, né? Então vamos lá. As nações... Para ficar melhor, a última vez. As nações... Há uma promessa sendo proclamada no salmo de hoje. E essa mesma promessa já começa a ser prefigurada na visita desses homens, porque Isaías já havia prefigurado também. O momento histórico que hoje o profeta está profetizando sobre os judeus é o fim do exílio da Babilônia, um dos períodos mais escuros da história do antigo Israel, porque se revive o drama do Egito acontecido há 400 anos antes de Babilônia. E que por isso, se revivendo, é como se os judeus que estivessem lá dissessem: meu Deus, nós sofremos as consequências dos nossos antepassados há 4 séculos atrás no Egito, e por causa da nossa infidelidade, de novo, nós estamos em Babilônia. Um dos períodos mais escuros, e num dos períodos mais escuros, a atividade profética é aquela que mais ganha força, e hoje na primeira leitura diz para os judeus: por causa da perseverança, o Senhor faz brilhar sobre vocês uma luz, a luz da esperança, a luz da libertação, a luz salvadora. E por causa disso, porque essa luz não é qualquer luz, porque essa luz vem de Deus, e essa luz é Deus, e é exatamente essa luz que está dando vida à estrela, que convoca os reis magos a segui-la e a encontrar aquilo que eles tanto buscavam, que nós estamos celebrando a Epifania do Senhor. Porque quando falamos de luz hoje, com as nossas experiências hoje, pode ser que a primeira coisa que vem à nossa cabeça sejam os instrumentos que provocam luz. Por exemplo, quando falamos em luz, lembramos da lâmpada, lembramos das fitas de LED que estão na moda, né? Lembramos da luz das lanternas, lembramos das luzes da lanterna do celular, lembramos das chamas da vela que também iluminam, lembramos, né, os mais experientes do lampião a querosene e tudo mais. Mas são instrumentos. A nossa luz, que está sendo dita, rezada, lida, proclamada e cantada nessa solenidade, é uma luz que não depende de outra fonte para existir. Não depende que eu vá lá do interruptor, no botão da tomada e ligue. Essa luz tem fonte própria, que é Jesus Cristo, o nascido em Belém. A luz que está dando força de existência a essa estrela, a luz que está dando movimento para que a estrela atraia até o seu destino final, os reis magos, é o próprio Deus, meus irmãos. E se Deus é inesgotável, é perfeito, é infinito, significa que como luz também não se apaga, não se esgota, não se finda. Ele é a fonte e é o iluminador ao mesmo tempo. E é sobre isso que a liturgia fala hoje, da busca desses homens. Então, eu te convido a perceber com o padre que esses reis magos não estão somente representando nações distantes, pagãs, de um mundo ainda que o Messias
praticamente não tinha sido anunciado. Eles estão representando nações diversas para chegar até o momento em que nós hoje podemos dizer que não há na face da terra, ou tem menos probabilidade de existir na face da terra, um canto que nunca tem ouvido falar da pessoa de Jesus Cristo. Esses homens não estão somente belamente vestidos nos nossos presépios, na nossa imaginação popular, carregando cofres com elementos materiais que vão significar, claro, a missão desse menino que depois cresce e assume sua realeza. Aliás, é o que celebramos na festa, na solenidade de Cristo Rei, a realeza representada pelo ouro que chega num dos cofres. Nós sabemos muito bem que a mirra significa a doação de vida desse Messias que vai passar pela cruz. E nós sabemos que o incenso representa que o Messias é Senhor, e por isso o incenso faz reconhecido como Senhor. Nós sabemos disso. Mas isso é muito pouco para a gente falar numa homilia dessa. É muito pouco. Por isso eu te convido a perceber que por trás desses elementos simbólicos que as figuras dos reis magos representam, antes de tudo, vamos olhar para a humanidade desses homens. Porque, humanamente falando, eles nos representam. E aqui nós temos que perceber isso. Como que eles nos representam, Padre? Pela busca que estão inaugurando nas vidas deles. Como o Padre dizia, eles não saem à toa de suas terras. Eles não saem por causa de qualquer motivo, de seus lares, de seus locais mais seguros de vida. Eles não deixam para trás as suas famílias e suas funções por causa de qualquer motivo. Eles são despertados porque dentro deles existe uma busca muito grande por alguma coisa, por alguém, por algum sentido, por algumas respostas. E isso não é nada diferente do que nós vivemos. Por isso nos representam na cena de hoje do Evangelho. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para isso e dessa maneira olhamos esses homens, nós estamos começando a compreender o quanto na nossa vida nós carregamos essas buscas, essa necessidade de respostas, de soluções, e às vezes procuramos nos lugares errados, ou buscamos satisfazer momentaneamente com respostas temporais, mundanas e materiais, que nós sabemos que nos saciarão por um momento da vida, mas que depois talvez vão provocar uma sede maior ainda de alguma coisa. Esses homens encontram a resposta das respostas. Esses homens encontram a solução das soluções, a necessidade de todas as necessidades, e é por isso que se ajoelham e o adoram quando o encontram. Às vezes nós falamos assim: vamos fazer uma adoração a Jesus, vamos adorar a Deus, vamos, quem vai expor o Santíssimo para a gente ficar de joelho em frente? Isso não é adoração, isso é um ato de adoração. Mas adoração não é só isso. Talvez seja por isso, inclusive, que nossas igrejas ficam tão vazias numa quinta-feira de adoração, por exemplo. Porque antes de colocar o joelhinho no chão, a gente tem que saber o que é adorar a Deus. E a espiritualidade dos reis magos nos ajudam a perceber o que é adoração. Em primeiro lugar, adorar é reconhecer a Deus. Reconhecer como, Padre? Reconhecer como meu Criador, reconhecer como meu Salvador, como aquele que fez e faz por mim algo que ninguém jamais conseguirá fazer. Por isso só a Ele adoro, por isso só a Ele exalto, por isso só a Ele glorifico, porque só Ele pode fazer o que eu preciso de verdade. Só Ele pode finalizar a busca que eu tanto tenho na minha vida. Aí sim,
depois eu posso curvar meu joelho e adorá-lo. Talvez hoje o nosso povo, por não saber o que é isso, não venha para as adorações, porque no fundo ainda não sabe o que é adorar a Deus. O outro ponto que o padre gostaria de falar para vocês sobre essa espiritualidade que os reis magos nos trazem, além do reconhecimento de Deus, é o da entrega. Esses homens colocam num cofre, cada um, aquilo que há de mais valioso nos seus reinos, nas suas culturas, e levam para Ele, porque sabem que Ele merece o melhor. E aí eu queria fazer uma dinâmica com você agora, peço sua colaboração, porque eu tenho certeza que vai te fazer bem. Primeiro, o Padre te convida a fechar um instante os olhos e num breve momento pensar o que hoje são as coisas mais valiosas da sua vida. Podem ser pessoas, podem ser coisas. Muito bem. Agora abra seus olhos. Abra as duas mãos assim com as palmas para cima. Olha para suas mãos. Imagina que na sua mão tem um cofre, igual os reis magos tinham na mão. Um cofre. Coloca dentro do cofre as coisas mais valiosas da sua vida nesse momento. Fecha o cofre. E agora levanta suas mãos assim como quem entrega esse cofre para alguém. E diz assim com o Padre: meu Senhor e meu Deus, em tuas mãos eu entrego e abandono todas as coisas que eu acredito serem as mais valiosas da minha vida. Amém. Já era, está entregue. Não pode pegar de volta. Deus não aceita isso, já era. Dizem os antigos que quando nós damos um presente para alguém, se você pega de volta, você vai ficar corcunda, né? Se eu encontrar algum de vocês daqui para frente andando assim, é porque vocês mudaram de ideia e tiraram da mão de Deus o que vocês entregaram. Nós estamos iniciando um ano, meus irmãos, e nós precisamos fazer esse exercício de entrega e de reconhecimento de Deus todos os dias. Os reis magos são importantes então para nós todos os dias. São experiências humanas que nós temos que fazer de Deus, na verdade. São experiências afetivas que nós temos que fazer com Deus. É por isso que agora eu tenho certeza que você sabe, que você entende porque o evangelista fez questão de escrever que os reis magos, quando encontraram aquele menino com sua mãe, Maria Santíssima, eles sentiram muita alegria, porque tinham a plena certeza de que estavam diante da resposta que eles sempre buscavam. Precisamos ser assim. O Padre encerra te convocando a demonstrar gratidão a Deus. Em primeiro lugar, porque o nosso Deus é um Deus que nos chama, nos cria, nos chama para Ele e não se esconde, como aquela brincadeira de criança do esconde-esconde. Não. O Senhor não fica com o rosto tampado, contando até 30, para a gente se esconder ou vice-versa. O Senhor diz: ei, eu te chamo à santidade, ao céu, à salvação, e eu estou aqui. Me enxerga, porque eu estou aqui. Se não fosse assim, aquela estrela não teria sentido de existir. Ela é só um de tantos sinais que a gente recebe de Deus. A outra gratidão que temos que demonstrar são a esses 3 homens, a esses 3 reis, que olham para a estrela e interpretam com sensibilidade que ela era um sinal de Deus.
e decidem buscá-lo, e decidem encontrá-lo, e decidem fazer a experiência dele. Porque dessa maneira eles estão ensinando para nós exatamente o que nós temos que fazer na nossa vida, durante toda ela. Sensibilidade para perceber que Deus está gritando no nosso ouvido, está mostrando os sinais na nossa cara o tempo todo. E aí a terceira coisa não é gratidão, é cuidado. Porque se de um lado os reis magos nos ensinam a como proceder, nós temos o perigo de não querer fazer. Volto a dizer, Deus grita, Deus mostra, Deus aparece de diversas maneiras, nos dando respostas e sentido para a vida. E muitas vezes o nosso orgulho, a nossa falta de sensibilidade, porque não rezamos como deveríamos, porque quem reza se torna sensível a Deus, nós não enxergamos ou não queremos enxergar. E é exatamente isso que nós não podemos fazer. Então vamos pedir, meus irmãos, o dom dessa sensibilidade de Deus. Agora tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar para isso. Não pode ficar esperando a homilia de domingo ou então uma missa para ir, para ver se acontece uma grande epifania na sua vida e você receba do alto, né, num clarão de luz ou numa voz retumbante a sua resposta. Porque Deus trabalha diariamente e é isso que nós pedimos a Ele nessa Eucaristia e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,